Galerinha, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje nossa 65ª aula remota, aula extra de matemática. Sábado, dia 22 de agosto de 2020, para a gente poder fechar o conteúdo para as provas que estão aí na porta, né, gente? Próxima semana. Então, vamos lá. Vamos para a página 82, correção de casa. Que tipo de informações o gráfico desta página fornece? A gente viu o gráfico na semana passada, na aula passada, né? E esse gráfico que a gente viu das informações ele mostra um número de alguma coisa. Que número é esse? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. Então, observando o gráfico, a gente vai ver que o gráfico mostra o que, gente? O número de escolas que tem material específico à cultura indígena, né, ao longo dos anos de 2012 até 2015. Na 2, os dados do gráfico estão apresentados na classe das unidades. Por quanto esses dados devem ser divididos para obtê-los em milhares? Claro, se a gente quer obter em milhares, vai ser dividido por 1000, né, gente? A terceira, represente no quadro posicional as quantidades indicadas no gráfico e a soma das quantidades da escola representada ao longo desses 4 anos. Então, a gente tem que pegar a quantidade, né, das escolas, 2.954, 3.059, 3.056, 3.085 e representar aqui no quadro posicional, né, representando cada uma. 2.954, 3.059, 3.056, 3.085. Depois a gente faz a somatória de tudo e dá 12.154 escolas. É isso, gente. Em alguns dos anos representados no gráfico, a quantidade da escola com material didático específico à população indígena diminuiu. Em que ano foi? De quanto foi essa diminuição? Então, olhando aqui pelo gráfico, a gente vê que sim, que de 2013 para 2014 diminuiu, né, gente? Olha aqui, ó. 2013 para 2014, caiu um pouco, né? Diminuiu quantas escolas? A quantidade de escolas diminuiu em 3, né, gente? Tinha 59 aqui, virou 56. Então, sim, de 2013 para 2014, diminuiu em 3 a quantidade de escolas. Supondo que em 2015 havia cerca de 150 alunos para cada uma das escolas com material didático adequado à população indígena, qual o total de estudantes que haveriam nessas escolas? Então, a gente faz o quê? Basta multiplicar 3.085 por 15. Depois, no final, a gente acrescenta o zero dos 150, certo? Nas classes das unidades. Então, vamos lá. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 8, 40. E 2, 42. Vai 2, 4. 5 vezes 0, 0. 4, 4. 5 vezes 3, 15. E depois, como a gente vai fazer agora a ordem das dezenas, a gente pula essa casinha aqui da unidade. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Depois a gente faz a somatória, né? 5 mais nada, 5. 2 mais 5, 7. 4 mais 8, 12, vai 1. 1 e 5, 6. 6 e nada, 6. E 1 e 3, 4. Esse zero que a gente acrescentou aqui foi justamente o zero dos 150, né? Já que eram 150 alunos em cada uma das escolas. Então, o número fica 462.750, que seriam os estudantes, né? Supondo que a escola, em 2015, havia cerca de 150 alunos em cada uma dessas escolas. Então, o total de alunos que haveriam nessas escolas seriam 462.750 estudantes. Ok? E aí vamos para o divirta-se, né? O divirta-se
Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direito. São dotados de razões e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Compartilhe com os colegas e professores uma situação em que você ajudou ao próximo, por exemplo, dividindo algo que você tem com alguém que não tem, né? Então isso é uma coisa muito legal, né, gente? Gráfico pictórico. O gráfico pictórico ou de pictograma é um modelo de gráfico que tem a intenção de tornar as informações mais atraentes ao leitor. Ele costuma aparecer para apresentar dados de maneira que a informação seja rapidamente passada. Então, distribuição da população indígena no Brasil. E aqui as cores, né, gente? Até 25, essa coisinha aqui que você tá vendo. De 26 a 50, essa outra coisinha assim, esse desenhozinho. E aí, consequentemente, até acima de 5.000 com esse desenho, certo? Então, a maior quantidade das tribos com população acima de 5.000 pessoas está concentrada no norte ou no sul do Brasil, como os círculos laranjas, né, mais escuros. Representam as populações citadas, né, laranjas mais escuros. Então, pode-se concluir que elas estão mais ao norte. É isso, gente. Estão mais ao norte. A predominância, a maioria da população indígena no Brasil é de até 25 pessoas ou de mais de 5.000 pessoas. E aí, como no gráfico, a quantidade de bolinhas amarelas é maior que a de círculos laranjas, gente. Então, a gente pode concluir que há predominância de populações menores com 25 pessoas. Olhando pelo gráfico, a gente consegue perceber. E o gráfico de setores? Pizza. O gráfico de setores é chamado assim por indicar seus dados em parte de um círculo, de forma em que se possa comparar as quantidades entre si e em relação ao total. Como essa parte se parece com um pedaço de pizza, os gráficos em setores são mais conhecidos como gráficos de pizza. Esse tipo de gráfico ajuda a perceber quais são as partes ou quantidades maiores e menores. Keiko criou um gráfico de pizza para representar o número de garotas e garotos da sua turma. Observe a ilustração. Então, aqui a gente consegue ver que tem mais garotas do que garotos, né, gente? Então, na atividade, na turma de Keiko, há mais garotos ou mais garotas? A gente acabou de falar, né? Há mais garotas. Como você pensou para responder a questão anterior? Então, a parte verde, né, que representa o número de garotos, está maior, né? Representa o número de garotas. A parte verde está maior do que a parte que representa os garotos. Faça um X no gráfico que melhor representa a situação com relação à situação da turma, né? Considerando a mesma legenda usada pela Keiko. Então, qual é o gráfico aqui que a gente vai ver? Que parece mais com a do Keiko. Então, gente, olhando, a gente percebe que é essa daqui, né? Ó. Não é isso? Exatamente. A F. Observe o gráfico da atividade anterior e responda as questões. Que tipo de situação representa o gráfico do item C? E aí, no item C, a gente vê que é uma situação só de garotos, né, gente? Só de garotos. Observe os gráficos da atividade anterior e responda as questões. Que tipo de situação representa o gráfico do item C? E aí a gente vê que o item C é uma situação só de garotos, né, gente? Então, uma turma só de garotos. Que tipo de situação representa o gráfico do B? B, só garotas. Uma turma só de garotas. E o tipo de situação que representa o gráfico é
Mesma quantidade de garotos e garotas. E que tipo de situação representa o gráfico F? A mesma que a gente marcou anteriormente, né, gente? Maior quantidade de garotas. Não é isso? Maior quantidade de garotos. Umas vezes, números são excluídos nos gráficos em setores para indicar a quantidade de cada setor que cada setor representa. Observe a notícia a seguir para responder as questões 5 a 8. Observe alguns resultados do Censo 2010. Relatório do Censo 2010 apresenta características básicas de municípios brasileiros. O Brasil tem mais de 44,7 bilhões de moradias. Então, aqui tem o gráfico do urbano e do rural, né, gente? A maior parte da moradia brasileira pertence à região urbana, conforme mostra o gráfico. Já, problema de iluminação pública, o gráfico mostra quem tem mais iluminação pública, né? Quem tem iluminação pública ao seu redor. Então, iluminação pública na região sul. Sim, não e não responderam. Então, aqui está o gráfico também relacionado a isso. Aqui, calçamento ou pavimentação ao redor das moradias brasileiras. Pavimentação total, nada ou parte, e não responderam. Então, isso aqui é um gráfico, né, um recenseamento demográfico, é um estudo estatístico referente a uma população que possibilita o recolhimento de várias informações, como o número de homens, de mulheres, crianças, idosos, onde e como vivem as pessoas. Esse estudo, gente, é realizado geralmente de 10 em 10 anos, né? É o censo. Então, o gráfico de notícia A está correto. De acordo com o texto que eu acompanho, justifique. Então, o gráfico de notícia A está correto, pois a parte verde, que corresponde às moradias na região urbana, é maior que a parte azul, que corresponde às moradias da região rural. Certo? Divida o gráfico da notícia A em partes aproximadamente iguais e responda o que se pede. Que fração do total de moradias brasileiras corresponde à região rural? Então, a região rural, a gente vê aqui, gente, que está dividida em quantas partes? 6 partes, e só tem um. Então, 1/6, né, gente? 1/6. Quantas partes no total corresponde ao total de moradias brasileiras na região urbana? Como poderíamos representar essa fração correspondente? Então, na urbana, a gente vê que tem 5 partes da urbana, então 5/6. Vitor acabou borrando o texto da notícia C, né? Observe o gráfico dessa notícia e escreva um texto sobre os resultados da pesquisa. Então, a gente vê aqui pelo gráfico que o calçamento ou pavimentação, né, o total dele está mais da metade. Então, a gente pode concluir que o gráfico mostra que mais da metade, né, das moradias brasileiras estão pavimentadas, certo? Isso que a gente pode ter colocado aqui, onde o Vitor borrou. Na oitava, releia o texto da notícia B e responda. Qual é o total das moradias rurais do Brasil? Então, a gente está aqui, olha, gente, o total das moradias rurais do Brasil, que a gente tem que fazer uma continha de mais, né? Somar todas as quantidades aqui encontradas. 4.597.450 mais 2.608.850 mais 200.533. Então, somando tudo, a gente vai obter esse resultadozinho aqui de 7.406.788. O total é exatamente esse, de moradias, certo? No meu, seu, nosso, direitos do consumidor. Direitos do consumidor. Você já precisou ir a alguma loja comprar comida ou algum outro produto? Quando vamos a alguma loja com a intenção de comprar algo ou alguma coisa do estabelecimento à procura de uma prestação de serviço, temos a intenção de ser bem atendidos e respeitados. Ao longo do tempo,
Por ser bem entendido e respeitado, virou lei. Desde 1990, o Brasil tem um conjunto de leis específicas para a relação de consumo. O Código de Defesa do Consumidor. Nesse código há, por exemplo, a exigência de atendimentos igualitários, independentemente da classe social, etnia ou crença das pessoas, ou seja, o direito de um atendimento digno e respeitoso ao consumidor é uma exigência de lei, está vinculada à valorização e à dignidade da pessoa humana, ao direito à informação e à proteção dos vulneráveis. Agora é sua vez. Reúna-se com os colegas, entreviste a pessoa a respeito do que consideram essencial ao serem atendidas em uma loja e o que consideram um atendimento digno. Então, façam uso da tabela para representar os dados escolhidos, de um gráfico e barras para apresentar o resultado da sua pesquisa. Isso aqui vai ser depois das provinhas, tá bom, gente? Que a gente vai apresentar semana após as provas. Então, façam essa pesquisazinha aí pra gente ver depois. Agora vamos para a páginas 89. Nas atividades complementares, os 1.300 participantes de um concurso serão divididos em 5 grupos. Quantas pessoas cada grupo deve ter para que todos eles tenham a mesma quantidade de pessoas? Então, o total de participantes deve ser dividido em 5 grupos. Para isso, nós temos 1.300 dividido por 5, que aí vai dar igual ao que, gente? 260. Fazendo a continha, a gente vai encontrar isso aí, tá certo? Então, serão 260 participantes em cada grupo, tá certo? Na 2. Camila tem muitos livros. Ela se mudará de casa e está separando todos eles em caixas com 9 livros cada um. Ao retirar seus livros do armário, verificou que do primeiro armário foram retirados 39 livros, do segundo 56 e do terceiro 94. De quantas caixas Camila precisará para guardar todos os seus livros? Somando os livros de cada armário, podemos obter, gente, o total de livros de Camila. Portanto, Camila tem 39 mais 56 mais 94, que vai ser igual ao que, gente? 189 livros. É isso? Na terceira, assim, como cada caixa contará com 9 livros, a quantidade de caixas é 189 livros dividido por 9. 189 dividido por 9, que vai ser igual a 21 livros. Ok, gente? Então, de quantas caixas ela precisará? Será necessário 21 caixas com 9 livros em cada um. Tá bom? Essa é a resposta final. Na terceira questão, para presentear a professora, 7 alunos combinaram de contribuir com R$ 43 cada um. Ao comprar o presente, verificaram que ele custava R$ 280. Dessa maneira, o troco deveria ser redistribuído todos os alunos que contribuíram para o presente. Quanto cada aluno deve receber de volta? Então, o valor conseguido pelos 7 alunos pode ser calculado pela multiplicação 7 vezes 43, que vai ser igual a R$ 301, não é isso, gente? Então, como o presente custa R$ 280, vão restar o que, gente? R$ 21 de troco. Restará R$ 21 de troco, tá bom? Na quarta questão, complete as sequências de acordo com os padrões observados. E aí, o que é que a gente tem que entender aí? Que
as sequências propostas, né? Olha aí, ó, são respectivamente os resultados das tabuadas dos números dados. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, né? Já aqui é a tabuada de 2. Aqui é a tabuada de 3, então, pulando de quanto, gente? De 3 em 3. 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 20, 30. Aqui de 4 em 4, já que a tabuada é de 4. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Tabuada de 5, estamos pulando de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Tabuada de 6, pulando de 6 em 6. E aí 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. E assim consecutivamente. A de 7, pulando de 7 em 7. 7, 14, 21, 28, 35, 32, 42, 49, 56, 63, 70. A de 8, de 8 em 8, né? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 e 80. A de 9 em 9. 9, 18, 27, 36, 45, 56, 54, 63, 72, 81 e 90. Na página 90, em uma escola, as crianças até 10 anos podem escolher entre 4 modalidades esportivas para participar. As modalidades que foram escolhidas e a quantidade de alunos que as escolheram podem ser representadas pelo gráfico a seguir. Então, observando o gráfico, qual foi o esporte que mais os alunos escolheram e o que menos os alunos escolheram. Então, a gente percebe aí que o mais escolhido foi o judô, né, gente, olhando pelo gráfico, e o menos escolhido foi o basquete. Na sexta, ainda sobre o gráfico do exercício anterior, quantos alunos escolheram um dos 4 esportes? E aí, a gente tem que fazer a continha, né, gente? 24 mais 18 mais 20 mais 28, que vai ser igual a 90. Faça a continha aí no seu caderno e verifique se deu 90. Na sétima questão, para escolher a área mais adequada para investimentos, uma empresa recomendou uma pesquisa sobre os principais meios de transporte usados pelas pessoas de uma cidade. O resultado da pesquisa está representado no gráfico, tipos de transporte usados e as quantidades de pessoas que usaram, né? Quantas pessoas a mais usam transporte público em relação a quem usa o carro particular? E aí, para determinar essa diferença, basta efetuar a operação, né? 328.081, que é esse daqui, menos 53.102. E aí você faz essa operaçãozinha no seu caderno e confere se a resposta foi essa, igual a da tia, ó. 274.979, certo? Confira aí. Confira se deu essa resposta na 7. Portanto, 274.979 a mais usam o transporte público em relação às que usam carro particular, certo? Vamos para a oitava. Na oitava questão, se todas as pessoas entrevistadas na pesquisa anterior forem divididas em 7 grupos, com igual quantidade de pessoas, para facilitar a implantação de uma campanha comercial, quantas pessoas devem participar de cada grupo? Então, o total de pessoas entrevistadas pode ser determinada pela soma 328.081 mais 53.102 mais 13.610, né, que são os números propostos. Você encontra esse resultado, faça no seu caderno e confere, tá bom? Depois que você encontra esse resultado, você vai dividir, que são as pessoas, né, em 7 grupos, em 7 grupos. Então, vamos lá. Esse número dividido por 7. E aí você vai encontrar esse total aí da divisão, que é 56.399. Faça a continha no caderno e verifique, tá bom? Então, é isso. Então, se 56.399 pessoas devem participar de cada grupo, né? A resposta total.
Tá bom, gente? Vamos para 9 agora. Alimentação saudável é baseada em uma boa distribuição dos alimentos consumidos, além de se controlar a quantidade de alimentos que é ingerida. Segundo a nutricionista, as pessoas devem ingerir uma pequena parte de carboidratos simples, uma parte um pouco maior de proteína magra e a maior parte de ingestão deve ser de vegetais crus e cozidos. Se a nutricionista fizer uso dos gráficos de setores a seguir para representar cada um dos alimentos que devem ser ingeridos, qual é a cor que deve ser atribuída a cada um deles? Então, a gente observando aí, a gente vê que o menor setor é o azul, que deve ser relacionado ao consumo de carboidratos simples. O setor médio é o laranja, que deve ser relacionado à proteína magra. E, por fim, o maior setor é o cinza, que deve ser relacionado aos vegetais, certo? Na 10ª, o PROCON de uma cidade constatou que mais da metade de reclamações que os consumidores fazem à justiça são atendidas rapidamente pela empresa. Assim, para estimular os consumidores a reclamarem quando se sentirem prejudicados, publicou em um cartaz um gráfico de setores na cor azul e verde. Os consumidores não atendidos na sua reclamação à justiça foram representados na cor verde. Dessa maneira, qual dos gráficos a seguir melhor representa a situação que se deseja obter? Então, olhando para os gráficos, aí a gente consegue perceber o que, gente? Que o gráfico que mais da metade, né? Que mais da metade está representado pela cor azul é o segundo. Então, ele é a resposta, essa é a resposta certa, ok? E por fim, vamos relembrar. Responda as questões a seguir e complete as sentenças. Por quanto devemos dividir o número 100 para obter 20? Lógico que se você dividir o 100 por 20, né, gente? Você vai ter o quê? 5. Por quanto devemos multiplicar o número 90 para obter 270? E aí, fazendo a continha, a gente obtém o quê? 3. Se quisermos determinar quantos grupos formamos a partir de uma quantidade de pessoas, deveremos dividir a quantidade de pessoas pela quantidade de grupos, né, gente? Complete cada uma das sentenças. Um gráfico é uma maneira simplificada de se apresentar dados. Para representar os dados de uma pesquisa, podemos usar uma tabela. O gráfico de setores faz uso das partes de um círculo para representar a relação com o total, não é isso, gente? Aí você faz sua autoavaliação e a gente termina por aqui o volume 2, né? O capítulo 4 do volume 2. É isso, finalizamos o capítulo 4 do volume 2 e agora você está pronto para estudar. Pode estudar para as provinhas agora que é próxima semana já, né, gente? Então, vamos à obra, vamos aos estudos, tá bom? Bom final de semana e até a próxima aula remota, se Deus quiser.